Shalom, meu nome é Tiago, sou consagrado à comunidade católica Deus Existe e neste vídeo de hoje venho apresentar para vocês o nosso novo programa, Catecismo da Educação. É um programa em que nós abordamos os conteúdos sobre educação que está contido no livro Catecismo da Educação. Neste vídeo de hoje, a parte 2, vamos dar continuidade àquilo que nós falamos no primeiro vídeo. Capítulo 1, a natureza da educação. Dizemos que a educação é a arte de cultivar, exercitar, desenvolver, fortificar e polir todas as faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas. E hoje vamos entrar um pouco mais na profundidade destes termos. Por que se define a educação a arte de cultivar? Porque, efetivamente, a educação procede como um jardineiro inteligente. Coloca numa terra boa a planta que lhe confiam, rega-a com água pura e abundante, arranca as ervas daninhas que estorvariam a sua vegetação, poda-a na devida altura, vigia o crescimento e, como se desenvolve, favorece o desabrochar das flores e dos frutos. Portanto, a educação cultiva, e cultiva pelos cuidados físicos, pelo ensinamento intelectual, pela disciplina moral, pelos meios sobrenaturais. A arte de cultivar. É interessante porque eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses e vejo como que esse cultivo no dia a dia ele tem que ser bem feito. Cada atitude que você faz, o que eu ou minha esposa nós fazemos, percebemos o quanto que a primeira vez que ele vê, ele já aprende. Então, a gente tem que nos policiar muito. Teve uma certa vez que a minha esposa, a gente estava ali conversando e ela, por impulso, ela me deu um tapa. E ele, ao ver qual foi a reação dele, fazia a mesma coisa. Então, assim, naquele mesmo momento, a minha esposa já percebeu que o que ela havia feito, ele também percebeu que ele talvez poderia fazer. Então, ela, no mesmo instante, já conversou com ele, não, com o papai, com a mamãe, tem que fazer carinho. Então, assim, essa arte de cultivar, ela tem que ser diariamente, principalmente com os pequenos, para que eles, ao crescerem, eles já tenham essas sementes que nós lançamos nessa terra. Por que se define a educação a arte de exercitar? Porque a educação não é somente um meio de agir, é ainda o recurso e a obrigação de fazer agir. Não é só obra da autoridade, é também obra do respeito. Exige do educando a colaboração de uma docilidade respeitosa. Propõe então ao educando certos estudos, determinados atos e certos esforços. Anima-o com persuasão, dirige-o com sabedoria. Numa palavra, falo concorrer eficazmente para a sua própria educação. E assim é necessário, porque jamais se educará uma criança sem o seu esforço ou contra a sua vontade. Vejam, que na educação nós também temos que nos aperfeiçoar, temos que buscar os estudos, e é o que nós temos feito, buscando cursos sobre virtudes, sobre a música no processo de desenvolvimento da criança, nos comportamentos morais, para que a arte da educação se exercite, ela seja exercitada na criança, jamais se educará uma criança sem o seu esforço. Exige esforço, é árduo, é difícil, mas com Deus, com a ajuda do seu cônjuge, é possível. Por que se define a educação a arte de desenvolver? Porque a educação só cultiva e exercita, age e faz agir a fim de desenvolver. E, na verdade, a educação é o desenvolvimento da natureza em tudo o que tem de bom. Por isso, sabiamente, disse Fénelon, abre aspas, basta contentar-nos com seguir e ajudar a natureza, fecha aspas. A educação deve seguir e ajudar a natureza em todos os terrenos. Deve segui-la e ajudá-la sem nunca se deter nem afrouxar. Apodera-se do homem e acompanha-o até o limite da sua carreira. Por que se define a educação a arte de fortificar? Aqui talvez nós já imaginemos que a arte de fortificar é de músculo.
né? Deixar a criança forte, mais musculosa. Nós veremos o que o abade René Bettling nos diz. Porque desenvolver sem fortificar equivaleria praticamente a destruir. A educação que não fortificasse seria, pelo menos, vã e enganosa, sem consistência e sem virtude. O Evangelho indica, aliás, a necessidade deste duplo progresso, falando de Jesus menino. O menino crescia e fortificava-se. Virtude da fortaleza. A fortaleza no sentido não física, mas mental, espiritual, moral. Por que se define a educação a arte de polir? Porque a educação não é somente para o homem uma necessidade, uma condição de existência, é também uma prenda adorável. Deve suavizar, adornar, embelezar a natureza. Realmente, a educação bem entendida faceta o espírito, pule o caráter e os costumes. Até a virtude se torna mais bela. Arte de polir. A educação bem entendida faceta o espírito. Veja, que o primeiro ponto aqui que o padre nos diz é o espírito. É o interior, é a alma. Pule o caráter, a moral, o ser virtuoso, as atitudes boas, as práticas boas e os costumes. E a polidez foi sempre um dos mais belos caráteres da educação portuguesa. Não se considere, entre nós, bem educado quem não possui a arte de saber viver. A educação é o conjunto destas artes, de cultivar, exercitar, desenvolver, fortificar e polir as faculdades intelectuais, físicas, morais e religiosas. No nosso próximo vídeo nós vamos entrar um pouco mais. O que são essas faculdades físicas, intelectuais, morais e religiosas? Se você curtiu este vídeo, então compartilhe, se inscreva no canal e mande para mais pessoas, para que este conteúdo seja e chegue a mais pessoas que nos acompanham. Shalom!